As pessoas, em sua maior parte, têm dificuldades para saber o que querem de suas vidas. São tantas possibilidades, tantos desejos, tantas opções que não sabem o que fazer no fim das contas. O ambiente externo está saturado de possibilidades, sendo que a maior parte delas não leva para lugar algum, não permite o crescimento espiritual das pessoas, porque são passatempos apenas. São passatempos elaborados com esse objetivo, para que as pessoas apenas percam tempo, não cresçam, não se conheçam, não se desenvolvam e se tornem dependentes, do mercado de consumo, de ideologias políticas, das religiões, dos modismos, da depravação, da decadência cultural e espiritual. Ou seja, existem muitas armadilhas armadas à espera dos desatentos. E como quase todos dormem, o estado de estar desperto é uma exceção nos dias atuais e não a regra. A regra é a dormência e a sonolência. E por isso que as pessoas acabam sendo capturadas por essas armadilhas e sendo escravizadas pelo mundo. Então é fato que as pessoas não sabem o que querem, Poucas realmente sabem. E por que isso? Por quê? Por causa de uma sintonia errada? Eu vivo falando isso a cada instante. As pessoas vivem muito mentalmente, estão muito aqui na mente, mas a mente ela é transitória. A mente ela é transitória. A mente ela está num constante bombardeio de pensamentos. Pensamentos que conflituam, pensamentos que duelam entre si, pensamentos que estão guerreando, uns querendo devorar os outros. E quando o indivíduo se entrega apenas à sua mente, ele não consegue descobrir dentro de si uma vontade, um querer próprio, algo que tenha uma durabilidade, uma duração, uma continuidade, Porque o que tem continuidade na vida das pessoas hoje? O que tem continuidade? A sua vida é uma grande fragmentação? A vida das pessoas é realmente formada por fatos isolados que não se interligam? E daí eu pergunto, como ser possível alcançar a felicidade, a satisfação, a alegria, o contentamento, no meio de tanta fragmentação, onde nada é levado até o fim, onde nada é concluído, e tudo acaba sendo abandonado em meio ao caminho? Então, essa é a situação da humanidade hoje. As pessoas não sabem o que querem, porque não identificam um querer dentro de si, uma vontade. A vontade é algo espiritual, está nas profundezas do ser. Já os desejos estão aqui na mente. E as pessoas vivem muito mentalmente, se entregando aos desejos, que são contraditórios, antagônicos, passageiros. Tudo isso mostra que as pessoas estão numa frequência errada, numa frequência mental, e não numa frequência espiritual, que transcende a mente e faz um uso dela como instrumento. Porque o espírito, quando está desperto, ele domina o corpo e a mente. E assim a mente se torna um instrumento eficaz, que por fim verbaliza a vontade do espírito, que irradia intuitivamente de dentro para fora. Então as pessoas são muito superficiais. A superficialidade está aqui. Pessoas superficiais vivem apenas na sintonia mental, onde tudo é passageiro. E assim não é possível alcançar a unidade do ser. Como ser uno nessa vida? Como ser um só?
Como conseguir dar continuidade aos seus projetos, aos seus objetivos? Como ter dentro de si uma unidade que permita caminhar para alguma direção de forma sólida, consciente e permanente? Mentalmente isso não é possível. Mentalmente isso não é possível. É preciso ter um espírito forte e desperto dentro de si, que esteja conectado com uma realidade maior, uma realidade que é constante, né? O mundo espiritual, ele é constante, mas é movimento, né? Não entendamos o mundo espiritual como a estagnação, como uma estátua, como uma fotografia. Não. O ser humano jamais pode aprisionar o mundo espiritual. Foi o que as religiões fizeram. Elas fotografaram o espiritual, criaram uma estátua do espiritual, dizendo para as pessoas: ó, a espiritualidade é isso, façam isso, sigam essa receita, façam isso, aquilo e aquele outro, que vocês fiéis serão felizes. Mas será que é assim nessa vida? Não, não. A espiritualidade é movimento, a vida é movimento, tudo é movimento. E as religiões procuraram aprisionar o movimento, o engaiolando conceitualmente, porque as religiões, elas são gaiolas conceituais, fotografias do movimento, estátuas do movimento. Mas o ser humano não pode se engaiolar. Ele precisa despertar o seu espírito e acompanhar o movimento do universo, o movimento da energia espiritual que perpassa o plano terreno. Deus irradia essa força, ela passa pelo plano divino, pelo plano espiritual, pelo plano enteal, chegando por fim à matéria grosseira. Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade o caminho que é percorrido pelas irradiações, pela luz, até por fim chegar aqui na Terra. E quem vive intuitivamente, quem tem o espírito desperto, consegue captar isso. Consegue captar. Né? Mas quem vive apenas na esfera mental, quem está dormindo, quem está sonolento, não consegue se abrir para isso. Daí vive apenas para a mente, para os desejos mentais, onde tudo é transitório, onde não existe uma unidade. O indivíduo precisa encontrar a unidade do seu ser para se tornar um só, para se tornar uno. E isso não está aqui na mente, isso está no espírito, porque apenas o espírito é uno, mas não estático. Não confundamos a unidade com a falta de movimento. Não confundamos a unidade com algo estático. Porque a própria unidade, ela é fluida. Essa unidade do espírito, ela busca por sintonia com o todo, com a unidade espiritual, e com a própria luz de Deus, que parte de Deus, atravessa o plano divino, o plano espiritual, o plano enteal, e por fim chega à matéria grosseira. É para isso que o ser humano precisa se abrir. E quando essa energia entra dentro dele, ele consegue alcançar a sua unidade. Unidade consigo mesmo e unidade com o todo. Tudo isso é resultante de um trabalho interior. Se o ser humano não trabalhar isso dentro de si, jamais conseguirá alcançar a unidade do seu ser. Alguns poderão dizer que isso é relativismo, é subjetivismo. O que estou pregando aqui não é. É sintonia com algo maior. É sintonia com algo maior. Não confundamos a sintonia do ser humano com o mundo espiritual,
com o subjetivismo, com o relativismo, com o esquerdismo, ou seja o que for. Eu apenas recuso os dogmatismos estáticos que buscam aprisionar a vida espiritual. Isso eu realmente não estimo, não tomo parte, porque eu acredito que o ser humano precisa despertar o seu espírito, precisa colocá-lo em movimento para que ele possa se sintonizar com o movimento que perpassa o todo. Somente assim a unidade do ser pode ser alcançada. E assim o ser humano consegue também descobrir o que quer nessa vida. Consegue sair desse fogo cruzado de pensamentos antagônicos e contraditórios que estão em sua mente. Porque onde o espírito não desperta e não domina a mente e o corpo, a mente acaba se destruindo a si mesma por meio de pensamentos contraditórios e antagônicos. E por isso as pessoas não sabem o que querem, não sabem quem são, não sabem para que direção caminhar, porque estão muito aqui perdidas em sua mente, afastadas do espírito. Afastadas do espírito. É o espírito que deve governar o corpo, a mente e a vida do ser humano, porque somente assim ele se torna uno, ele alcança a unidade do seu ser e vive de forma equilibrada no plano terreno. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!